Aleluia. Hoje nós vamos falar mais uma vez, estamos encerrando a nossa série aqui sobre a unção no serviço da igreja. Deixa eu contar uma coisa para vocês interessante, curiosa. Estava lá na mesa de casa conversando com o pastor Ricardo, estávamos batendo um papo. O Davi estava na mesa só olhando, e a gente falou alguma coisa, e a gente falou uma frase, alguma coisa durante a conversa, e o Davi falou: pai, foi na mensagem que o pastor pregou, a unção no serviço, você não lembra? Foi assim, né? Foi a mensagem que o pastor pregou, a unção no serviço. Nós olhamos para ele assim, tipo, como assim? Prestando atenção no culto, né? Aleluia. Glória a Deus. Vocês já estão prontos aí? Estão com a Bíblia na mão? Querem aprender mais? Esses dias nós temos falado de diversas formas sobre a unção no serviço da igreja, e eu mostrei mesmo que Deus, Ele não somente Ele unge cantores, pregadores, ministros, né? Mas que Ele unge pessoas para fazer as diversas coisas. Inclusive Deus ungiu, eu mostrei isso também lá no Velho Testamento, Ele ungiu pessoas para fazer coisas manuais, coisas naturais. Vocês lembram disso? Né? Se você não ouviu nenhuma da série aí, a parte 1, 2, 3, você precisa pegar e ouvir. Hoje é a parte 4. Eu falei pouco sobre os dons ministeriais nesses dias. Hoje eu queria falar um pouco mais, né? Eu não queria deixar ninguém deslocado. Eu quis começar a falar sobre a unção no serviço, a começar por os diversos trabalhos na igreja, não é? Foquei nisso, de falar sobre os diversos trabalhos. Hoje eu quero pegar um pouco essa parte dos dons ministeriais. E os dons ministeriais, como você sabe, tem ouvido de nós aqui, é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Esses são os dons ministeriais. Alguma vez você já se perguntou se você tem um chamado para o ministério nesses 5 dons? Quem já teve um sentimento assim, um pensamento ou uma pergunta? Será que eu tenho um chamado desse? Levanta a mão para me saber. Bastante gente já se perguntou, né? Será que eu tenho um chamado? Então hoje eu vou talvez ajudar você com algumas dicas para você saber se tem um chamado desse na sua vida, né? Mas eu quero que você saiba que, de qualquer forma, independentemente disso, você nasceu para um propósito, ok? Ninguém nasceu por nascer. Apareceu aí de repente e nasceu aí, esse cidadão está aí agora no meio, não é? Ninguém nasce por nascer, não, você nasceu para um propósito. Diga isso: eu nasci para um propósito. E esse propósito é um propósito divinamente estabelecido. Ele estabeleceu. Agora, o que há de confusão sobre esse tema, essa questão, é que as pessoas pensam que se você nasceu para aquilo, você vai ter que ser aquilo, não é? Tipo, você já ouviu aquilo? Não, Deus tem um propósito na sua vida, então enquanto esse propósito não acontecer, é bem verdade que Deus ele vai insistir até o último dia da sua vida sobre você realizar o propósito que Ele tem para a sua vida. Isso é verdade. Ele vai insistir. Não necessariamente Ele vai te obrigar a cumprir o plano dEle para a sua vida. Amém? Vocês estão ouvindo? Então, não necessariamente Deus vai obrigar. E você já ouviu aquelas pessoas que contam? Talvez você já falou, eu acho que eu já falei assim também há tempos atrás, há muito tempo atrás, talvez você tenha falado assim, mas eu já queria dizer de antemão que não é certo isso, esse pensamento não está correto. Já pensou, já ouviu aquilo lá, tipo, pessoas estavam em um carro, o carro capotou, não é? Tinha 4, 5 pessoas dentro do carro, o carro capotou, morreu 3. E aí você já ouviu aquela, você ficou vivo porque Deus tinha um propósito na sua vida. Quantos já ouviram isso? Quantos? E quantos já falaram isso? Levanta a mão para a gente ver. Não, vamos ser honestos, vai, tem mais gente aí que já falou isso. Vamos lá, gente, vamos lá. Tipo, vamos lá, eu quero discutir esse assunto um pouco com você, tá bom? Então fala comigo hoje, não fica tímido aí não, tá bom? Quantos de vocês já entendem que não é desse jeito? Levanta a mão para mim saber, que entende que não é desse jeito. Veja, não é lógico e não é coerente. O carro capotou, morreu 3, ficou aquele vivo. Deus tinha um propósito na sua vida, por isso você ficou vivo.
Pobre dos outros 3, que Deus não tinha propósito nenhum para eles, né? A gente às vezes não pensa para falar, a gente só fala de acordo com o que a gente ouviu. Como já falaram isso para nós, a gente repete, mas repete sem pensar. Porque assim, a gente lê, nós lemos na nossa Bíblia, está em Atos 10, é um dos lugares que tem, Pedro repetindo isso, ele disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Tem isso na Bíblia, sim ou não? É verdade, sim ou não? Vamos lá, gente, vocês estão devagar. Tem isso na Bíblia, sim ou não? Ou quer que eu procure? Tem isso na Bíblia. Vocês confiam em Atos 10? Está lá Pedro falando, né? Na casa de Cornélio ele falou isso. Por quê? Por que ele falou isso? Porque o judeu ele tinha costume de pensar que Deus tinha plano somente para o judeu. E de fato que no Velho Testamento Deus tinha uma aliança com o povo judeu, mas ele estendeu, estabeleceu, ele aumentou essa aliança, né? E quis alcançar todos os povos da terra. De fato que ele falou em Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Agora veja, o judeu ele tinha a cabeça e ele pensava que ele era povo exclusivo, só que Deus queria alcançar o povo gentil. Gentil é quem não é judeu, o resto do mundo que não é judeu seria gentil. Então Pedro disse assim: agora eu sei por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora vamos lá, vamos pensar aquela famosa frase: Deus tinha um plano na sua vida, por isso você ficou vivo. Então eu disse para vocês assim: pobre dos outros 3, que Deus não tinha um plano. É verdade isso, sim ou não? Não, Deus tinha um plano na vida dos 4 ou 5 que estivesse dentro do carro. Ele tinha um plano na vida de todos. Todos que estão aqui, Deus tem um plano na sua vida, ok? Mas não é por isso somente que você está aqui, ok? Agora, a gente esquece de algumas coisas, não é? A gente esquece de algumas coisas, e entre as coisas, a gente esquece que Deus nos deu o livre-arbítrio. Quem já ouviu falar de livre-arbítrio? Alguns, a maioria, já ouviu falar. O que é, pastor, livre-arbítrio? É livre escolha. Você tem direito de escolher o que você quer para a sua vida, tá? Você tem direito de escolher o que você quiser. Se você quiser escolher o mal, você pode. Agora, Deus tem um plano para a vida até mesmo daquela pessoa que está matando os outros. Deus tinha um plano para a vida de Hitler também. Deus tem um plano para a vida de cada pessoa que existe ou veio a existir na terra. É importante você saber disso. Deus tem um plano na vida de todas as pessoas. Só que todos temos o livre-arbítrio. Então, você pode escolher se você quer seguir o plano de Deus ou não. É óbvio que Deus quer que você siga o plano. Você já ouviu também que está na Bíblia que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Sim ou não? Agora, serão todos a se salvar? Virão todos a se salvar? Sim ou não? Não. Por que não? Porque as pessoas escolhem se ela quer ser salva ou não. Josué disse para aquele povo naquela época: eu tenho posto diante de vocês, ele estava repetindo as palavras de Deus, na verdade. Tenho posto diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e toda a tua casa. Vocês entenderam? E veja, irmão e irmã, quando você faz a escolha certa, você está escolhendo para você e para a sua geração, para a sua posteridade. Vocês estão me ouvindo aqui? Quando você faz a escolha, você não está escolhendo somente por você, você está escolhendo por você e para aqueles que vêm depois de você, em você. Amém? Os meus filhos foram criados na igreja desde bebê, estão na igreja até hoje, né? Mas eles cresceram na igreja, e quando eles chegam numa fase de adolescência e a juventude, eles começam a ter o direito de escolha. Então, se o meu filho, a minha filha disser: pai, eu vivi com o senhor que tem aqui na igreja, bacana, a gente esteve ali, mas eu não quero mais igreja, servir a Deus, eu não quero mais isso. Eles podem fazer isso? Pode. Não, realmente eu estou querendo mais não, valeu pai, estou indo aí, viu? Valeu. Pode fazer isso. Eles poderiam fazer isso. É que, veja o benefício de ser criado numa igreja, e de fato que ser criado numa boa igreja faz a diferença. Eles não têm vontade de largar isso. E eu não obrigo eles.
tem que servir a Deus, senão... Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso ganhar a salvação para os meus filhos. Eu não posso ganhar a salvação para eles, assim como você não pode ganhar para os teus. O que você pode fazer é educá-los, ensiná-los no caminho, né? E demonstrar com a sua própria vida o caminho correto. E depois disso, vocês deixem que eles façam a escolha deles. E eles vão escolher certo se você mostrar o caminho com a sua vida, principalmente com a sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Então, Deus tem um propósito na vida de todos, mas para com essa frase. Você já sabe que eu tenho trabalhado para que vocês não fiquem falando igual o papagaio que os outros falam. Você está aqui porque Deus tem um plano. É verdade que Deus tem um plano, mas Ele tem um plano daquele outro que não vai vir também. Mas infelizmente o camarada tem direito de escolha. Ele pode escolher não querer servir a Deus. A verdade é que se ele escolher por servir a Deus, ele vai ter junto os benefícios de servir a Deus. Quantos sabem que tem benefício para servir a Deus? Tem benefícios, muitos benefícios, você sabe disso. Há muitos benefícios por servir a Deus. É bem verdade que o mundo oferece muitas coisas que são atraentes para a nossa carne, a nossa vontade humana, a nossa vontade natural. É verdade ou não? O mundo é atraente, sim ou não? O mundo é atraente, mas no final é sempre perdição. No final é morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Escolhe, pois, a vida. E nós estamos fazendo a escolha certa, amém? Mas nós não queremos somente para nós. Nós estamos tentando avisar o mundo, estamos tentando dizer para o mundo os benefícios de servir a Deus aqui na terra e depois na eternidade. E há uma eternidade, gente. Amém? Há uma eternidade. Nós vamos passar o resto da vida com Deus. Agora, graças a Deus, muitos de nós descobriu isso muito cedo. Nós descobrimos isso muito cedo, não é verdade? Eu cresci também na igreja, desviei como adolescente, mas eu fiquei pouco tempo lá fora. Eu pensei, não é para mim, não dá, não é para mim. Então eu vim para a igreja, eu voltei para a igreja como adolescente ainda, e estou desde então, e é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. É a melhor coisa que eu pude fazer, que você pôde fazer na vida. E nós, irmãos, eu tenho treinado e ensinado você esses dias para a gente fazer uma igreja de tal forma com que, de todas as formas, ela chame a atenção do mundo, do pecador, das pessoas que não têm Jesus. E isso requer de nós ir a todo mundo pregar o evangelho. Só que a gente sempre olhou para isso no sentido de a gente falar palavras para as pessoas. Sabe, eu tenho que falar do evangelho, eu tenho que falar do evangelho. E sabe, muitos crentes, eles esquecem que eles precisam, antes de abrir a boca para falar do evangelho, é viver o evangelho, porque vivendo o evangelho, as pessoas vão ser impactadas pelo evangelho e elas vão querer isso. Então, nós temos que, mais do que falar palavras, é viver. Eu não estou dizendo que não é para falar. Eu estou dizendo que antes de falar, nós precisamos demonstrar, viver o evangelho. E nós, irmãos, temos sido treinados e estamos crescendo nisso. Agora, nós também temos criado um meio aqui na igreja local, não é? Onde todo mundo ocupe o lugar no corpo de Cristo, todo mundo ocupe os seus trabalhos na igreja local, para que quando as pessoas, olha, elas vão ser atraídas para a igreja. As pessoas vão ser, com a nossa oração, com o nosso modo de viver, modo de falar, modo de agir, modo de pensar. Nós temos que atrair as pessoas para Jesus. Eles vão querer o nosso Jesus quando eles veem o nosso Jesus em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mostre o Jesus que está em você e as pessoas vão querer o que você tem. Vocês estão entendendo isso? Amém? Nós temos um chamado, gente, antes de qualquer coisa, temos um chamado para reconciliar o mundo com Deus. Reconciliar o pecador com Deus, e nós temos que fazer o que for necessário. Se tivermos que fazer malabarismo, nós vamos fazer, mas nós vamos levar as pessoas até Jesus, até a salvação. Sabe que não ficar devendo às pessoas é um jeito de também deixar a marca na vida delas, porque assim, muitos crentes devendo às pessoas, elas não vão querer o nosso Jesus que não provê as nossas coisas, o nosso Jesus que não muda o nosso caráter, o nosso Jesus que não mexe na nossa vida. Não, nós não queremos isso. Nós queremos um Jesus, as pessoas querem um Jesus que resolve as coisas, e Ele resolve, amém?
Sim ou não? Então, nós temos que demonstrar Jesus para as pessoas de tal forma que as pessoas ficam impactadas com o nosso Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não nasceu por acaso. Diga, eu não nasci por acaso. Deus pensou em você quando te fez. E a mágica do Evangelho, se eu posso falar assim, a mágica do Evangelho é que Ele projetou, planejou tudo para você, mas Ele disse assim: você pode escolher não querer isso, você tem liberdade para isso, mas escolhe isso para a sua vida, escolhe isso para você, escolhe isso para você. Deus quer mudar a vida das pessoas, mas elas precisam querer. Amém? Vocês estão aqui? Aleluia. Você pode fugir do propósito de Deus para a sua vida, porque Ele te deu livre-arbítrio. Mas saiba que até o último dia da sua vida, Ele vai insistir para você entrar no plano. E os planos dEle para a sua vida são maravilhosos, queridos. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. Só estava dando a introdução. Efésios 4, 11. Nós vamos agora ler alguns versículos, para não ficar somente nas minhas palavras, e aí nós vamos avançar, porque hoje é o último dia, e eu tenho que falar sobre algumas coisas muito importantes aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu tenho falado sobre esses versículos, especialmente o versículo 15 e 16, que fala sobre quando o corpo ele trabalha de maneira junta, todos juntos, trabalhando, bem ajustado, não é? A gente consegue ver ou fazer com que o corpo cresça, não é? Vocês têm me ouvido isso esses dias, mas hoje eu quero falar um pouco também sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são chamados de Deus para a vida das pessoas, para ensinar e pregar para o corpo de Cristo. Pessoas têm esse dom e esse chamado, não são os únicos chamados na igreja, mas algumas pessoas têm o chamado. Agora deixa eu dizer, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele sempre existiu. A igreja evangélica entendeu durante um grande período, um grande tempo, que apóstolos e profetas já não existiam mais na igreja, mas não é verdade. No texto aqui citado, ele diz que esses dons foram dados para a igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esses dons foram dados até que essas coisas aconteçam. E como nós sabemos, essas coisas ainda não aconteceram, porque a igreja ainda não está plena em maturidade. Então, os dons ministeriais, chamados dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles ainda estão operando na igreja local. Agora, a confusão que tem se causado é pensar que o apóstolo, ele é superior a todos os outros dons. E o apóstolo não é superior. De fato que não há superioridade nos dons ministeriais. E quando nós lemos essa ordem, eu quero ler agora com você em 1 Coríntios 12, 28, para mostrar para você que na verdade é uma ordem não de importância, mas uma ordem de que foi dado, de que começou a existir na igreja. 1 Coríntios 12, 28. Aleluia. Nós vamos aprender algumas coisas hoje. Amém?
Então, 1 Coríntios 12, 28, está escrito assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Veja que o versículo 28 diz que Deus a uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo. Isso foi em primeiro lugar, apóstolo. Então não é uma ordem de importância, é uma ordem do que veio a existir primeiro. Ok, gente? Vocês estão entendendo? Mas as pessoas olham para isso e pensam, tipo assim, hoje eu sou pastor, não é? Mas quando eu for um pouco mais promovido por Deus, então eu vou chegar a ser apóstolo, não é? Porque aí eu cheguei lá no, não é? Sabe que isso na igreja é evangélica, mas a igreja católica é do mesmo jeito, não é? Eles têm os bispos, arcebispos, e sabe o que eles têm mais? O pontífice. Sabe o que é o pontífice? O pontífice é a ponte entre o homem e Deus, né? Então assim, a igreja católica ensinou isso, mas a igreja evangélica não foge muito disso não, viu? Deixa eu explicar isso para você. A igreja católica trabalha de tal forma onde é o clero e o povo, né? O clero e o povo. Mas você sabia que muitas igrejas evangélicas é assim também? O que eu quero dizer com o clero e o povo? O clero é aqueles que são próximos de Deus, não é? Os próximos de Deus, e o resto do povo, que são um pouco mais distantes, que através do clero, eles se aproximam de Deus. No Velho Testamento, era assim que acontecia, não é? Tinha os sacerdotes, e os sacerdotes eram os que intercediam pelo povo diante de Deus. Então, para você, se fosse daquela época, para você se chegar em Deus, você tinha que ir através de um sacerdote. Então, você ia até Deus por meio de um sacerdote, não é? Então era assim que acontecia. As pessoas se chegavam a Deus, faziam as suas oferendas, as suas ofertas a Deus através de um sacerdote. Era assim antes, não é? Mas Jesus veio, e sabe quando a Bíblia diz que rasgou o véu do templo de cima a baixo? Aquilo estava significando que agora não tem mais um véu que separa o povo de Deus. O véu está rasgado para sempre. O que significa que agora todos nós somos um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Pedro falou isso, que agora nós somos reis e sacerdotes para Deus. O que significa que aqueles eram sacerdotes, nós o povo íamos até o sacerdote para ir até Deus. Agora nós somos os próprios sacerdotes. Aleluia. Você é o próprio sacerdote, diga eu sou. Mesmo você mulher, diga eu sou. Sim, vocês são os sacerdotes que têm acesso direto a Deus. Você não precisa de um intermediário, um intercessor, alguém que se coloca entre você e Deus. Sabe, irmãos, tudo bem você pedir ajuda para um irmão em oração, mas não faça disso de tipo olhar para nós, os que estamos aqui na frente, como se nós fôssemos o clero e Deus não ouve você. Se você não vier para mim e não pedir uma oração, Deus não vai te ouvir. Para com isso, Deus ouve você tanto quanto Ele me ouve e vice-versa. Nós temos, a Bíblia diz sobre uns ajudar o outro em oração, mas lembrando que nós estamos todos no mesmo nível. Diante de Deus, nós estamos todos no mesmo nível, qualificados da mesma forma. Eu não estou mais qualificado do que o Tiago não está mais qualificado do que o Michael não está mais qualificado do que o Tiago ali. Não, nós estamos todos no mesmo nível. É bom saber que você está no mesmo nível que eu mesmo, eu sendo o seu pastor. O que eu tenho hoje não é algo especial com Deus e você não. O que eu tenho hoje é uma responsabilidade talvez maior que a tua para conduzir um rebanho, uma igreja, ensinar você. Mas não quer dizer que eu tenho liberdade diante de Deus que você não tem. Pastor, Deus ouve o pastor. Quando o pastor fala, pode ser que de vez em quando eu falo ali com Deus, Deus não ouve muito, mas se o pastor falar, para com isso, irmão, para com isso. Aqui não tem o clero e o povo, aqui tem nós todos que somos povo de Deus, nós somos um reino de sacerdotes para o nosso Deus, todos nós somos sacerdotes. Então, eu não quero que você fique aí pensando que, o pastor, as pessoas vêm e olham para a gente como se a gente fosse, esse cara aí, Deus e ele, Tudo bem, é verdade, é bem verdade que algumas pessoas, não necessariamente pastores, mestres, apóstolos, não necessariamente, mas algumas pessoas, elas realmente têm um relacionamento maior com Deus, mas não é de Deus para com elas, é delas para com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando hoje? Você pode ter um relacionamento superior a alguns irmãos, sim, você pode, mas é de você para com Deus, porque Deus, Ele quer e está aberto, o caminho está aberto para todos aqueles que quiserem, irmãos.
Nós temos que ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Eu sei que hoje nós não estamos falando sobre esse assunto, apesar de que essa igreja fala muito sobre intimidade, relacionamento com Deus. Temos mensagens aqui, eu e os outros pastores, pastor Ricardo, os outros, nós temos várias mensagens sobre intimidade, relacionamento com Deus. Mas nesse momento eu estou falando sobre um chamado. As pessoas têm um chamado diante de Deus, seja ele qual for. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar, profeta. Certo? Em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, veja que é uma ordem que ele foi dado para a igreja. Em terceiro lugar, mestres. Então, quando Deus estabeleceu a igreja, ele colocou primeiro os apóstolos. Por quê? Eu vou explicar isso para você, porque os apóstolos, eles iam dar início à igreja, e não somente naquela época, ainda nos dias de hoje, os desbravadores, normalmente eles são apóstolos, às vezes chamados de missionários. Por quê? Porque o apóstolo é o enviado, o missionário é o quê? É o enviado também, tanto o apóstolo como o missionário, é a mesma palavra, eles são enviados para um determinado lugar, uma determinada nação, um determinado bairro, um determinado povo. Então, apóstolos são desbravadores para iniciar uma obra para Deus. Se você queima dentro de você isso, saiba que pode ser que eu está diante de mim um apóstolo, e eu não vou ficar com inveja de você se você tiver um chamado apostólico, mesmo estando debaixo de mim na minha igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Pode ser que tenha sentado no nosso meio apóstolos. Qual o problema? Aqui na minha igreja não. Que isso? Aqui, não, você não vai ser maior do que eu. Não, irmão, não é sobre ser maior, é sobre chamados. Então assim, se há apóstolos no nosso meio, eu quero que os apóstolos apareçam para abrir as nossas igrejas, porque nós estamos precisando de igrejas, irmãos. Essa igreja aqui, daqui, nós vamos enviar pessoas para abrir igreja, e depois nós vamos enviar pessoas para pastorear, irmãos. E pode ser que você vai abrir, pode ser que você vai ser o que vai pastorear. Por quê? Porque as coisas estão acabando, o mundo está acabando, nós precisamos correr com isso, e você precisa correr rapidamente para você começar a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe? Então hoje eu quero falar sobre, se você de repente tem um chamado nos 5 dons ministeriais, sabe a primeira coisa que vai acontecer com você? É um desejo para uma dessas 5 coisas. Pode ser que esteja queimando dentro de você, mas antes de queimar você precisa saber pelo menos o que é. E quando você começa a identificar isso, é um apóstolo. Talvez eu tenha uma chamada para ser apóstolo, porque eu tenho um desejo muito grande de ir em tal lugar, abrir, começar um trabalho, pegar numa casa, encher de gente, lotar de gente, e depois eu vou em outro lugar, eu abro de novo, sabe, irmãos? Isso é um chamado apostólico. E nós precisamos de chamados apostólicos. Eu quero que tenha 10, pelo menos 15 na minha igreja, apóstolos aqui debaixo de mim. Eu quero que tenha profetas aqui nessa igreja, vários profetas nessa igreja, pessoas que vão se levantar com a palavra poderosa e estabelecer uma doutrina, baseado sempre na palavra de Deus, porque nós nunca poderemos fugir daquilo que já está escrito. Vocês estão entendendo? Então, a uns estabeleceu Deus na igreja. Põe um versículo para nós. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Porque o apóstolo ele veio e estabeleceu. E olha só, deixa eu te dizer. O apóstolo ele vem e ele é desbravador, como eu falei, como um missionário. Ele vai num determinado lugar e ele começa um trabalho. E muitas vezes ele dá o plano, o início da doutrina. Agora, sempre a doutrina vai estar baseada na palavra de Deus. E especialmente aqui no Verbo da Vida, a doutrina vai estar baseada naquilo que nós acreditamos no Verbo da Vida. Aqui não vai nascer um apóstolo que de repente ele vai ter uma doutrina própria. Não, a minha doutrina é diferente das de vocês aí. Não, irmãos, a gente está debaixo de uma mesma visão. Nós não queremos doutrina diferente. Nós queremos a mesma doutrina que nós cremos aqui. Entende? Se eu não quisesse, se eu não acreditasse na doutrina do Verbo da Vida, eu abria o meu próprio ministério. Mas Deus não me chamou para ficar abrindo o ministério. Deus me chamou para me submeter. E sabe, um problema que nós temos na nossa geração é que ninguém quer se submeter a ninguém e sai abrindo um monte de igreja por aí. Sabe, irmão? Eu queria estar debaixo de alguém. É mais seguro. Sabe? Eu queria correr com alguém com uma visão parecida com a minha. É mais seguro. Então eu não queria sair e abrir a minha igreja.
Sabe, eu queria ser treinado por alguém. A Bíblia diz, é necessário que os homens vos reconheçam. O que isso quer dizer? Sabe, eu queria que um homem pudesse olhar para mim, um homem no ministério, pudesse olhar para mim e dizer, você tem um chamado. Então eu vou te separar para o chamado. Esse é o melhor negócio que pode acontecer para a nossa vida, é alguém reconhecer a nossa chamada. E quem tem que reconhecer o nosso chamado são as pessoas. As pessoas me chamavam de pastor muito tempo antes de eu ser pastor. E tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Por quê? Porque o seu dom vai abrir portas para você. O seu chamado vai aparecer. As pessoas vão reconhecer o seu chamado. Vai estar ardendo dentro de você. Então, um apóstolo, ele vem, ele começa a desbravar, ele vai e ele funda uma igreja. Agora, saiba de uma coisa, um apóstolo normalmente ele não fica ali pastoreando por muito tempo. Por quê? Porque o apóstolo não tem um chamado para pastorear. Ele pode ficar ali por algum tempo. Então, assim, pode ser que você tenha um desejo dentro do seu coração de abrir igreja, de formar e de estabelecer um grupo, um povo ali. E saiba que dentro disso vai estar dentro do seu coração a mesma coisa, estabelecer um pastor para ficar naquele local. Porque isso é uma chamada apostólica. O apóstolo ele tem um desejo de começar, mas ele não tem um desejo de permanecer. O apóstolo não consegue permanecer. Ele não consegue, simplesmente não é a dele, você entende? Esses dias nós usamos a palavra vibe, não é a vibe dele, entendeu? Então, se um apóstolo vem e começa uma igreja, daqui uns 2, 3 anos, 4 anos, ele já não aguenta mais ficar no local. Isso está dentro do equipamento que Deus colocou na vida dele, o chamado apostólico. Vocês já começaram a se identificar aí? Eu estou tentando provocar você para descobrir alguns chamados dentro dessa igreja. Agora, em segundo lugar, vem o profeta. O profeta ele também vem forte na doutrina. A doutrina que já está estabelecida. O profeta muitas vezes ele vai apontar. O profeta às vezes ele é muito doido, sabe? Ele fala umas coisas que você fica olhando e fala, esse cara parece doido, parece que ele não junta as palavras, ele é meio estranho. E normalmente um profeta ele é estranho. Ele é meio esquisito, sabe? Mas quando ele fala uma coisa, vai por ele. Eu me lembro do apóstolo Bud, o fundador do Verbo da Vida, ele estava com uma certa doença. Sabe, essas epidemias que acontecem, elas acontecem desde quando o mundo é mundo, você entende isso? Então teve uma época que teve uma certa epidemia, eu não sei das qual será do frango, da vaca, da galinha, do cachorro, eu não sei qual era a epidemia, e ele estava ruim, o Bud, o apóstolo Bud, o Bud era um homem da fé, ele era um homem de Deus, um homem da fé. Ele era de fé. Mas ele estava diante de um profeta que ele tinha treinado, um profeta que ele tinha ensinado, um profeta que ele ensinou e estabeleceu na igreja dele. Então Bud estava ali, ele falou, porque chegou uma epidemia numa certa cidade do Nordeste, e Bud, como um apóstolo que é, ele disse, eu vou até lá, eu vou naquela cidade, e eu vou pregar para aquele povo, e eu vou estabelecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai sustentar as pessoas. A palavra de Deus sustenta as pessoas, sabe? No período da pandemia foi onde eu mais preguei fé e cura. Por quê? Porque eu sabia que se eu lançasse para o povo fé e cura, a palavra ia se estabelecer dentro deles e eles iam vencer qualquer problema. Então foi onde eu mais preguei fé e cura. Então o Bud ele saiu da cidade dele de Campina Grande e foi para essa outra cidade, estado, eu acho. Ele foi até lá pregar. Só que aconteceu que aquela epidemia pegou ele. Pegou por um certo período. Então ele estava meio mal lá, mas um homem de fé. E ele estava um pouco mal. E ele encontrou esse profeta que ele tinha treinado. E ele disse, rapaz, eu acho que esse negócio me pegou. Eu sei que vai embora, mas esse negócio me pegou. E o profeta disse para ele assim, a unção despedaça o jugo. Ele falou, eu sei que a unção despedaça o jugo, mas esse negócio me pegou. Rapaz, eu estou sentindo aqui mal, uma febre. E o profeta disse para ele, a unção despedaça o jugo. Ele falou, não, eu sei que a unção despedaça o jugo, mas eu estou com um pouco de febre. E o profeta repetiu a terceira vez, a unção despedaça o jugo. E o apóstolo Bud disse que ele parou e falou, eu entendi, eu recebo a minha cura agora. Sabe, os profetas, eles normalmente não têm meia palavra, não. Eles falam e eles não explicam muito o que eles estão falando. Ele estava falando pelo Espírito. Sabe, às vezes, se você estiver do lado de um profeta, fique esperto, porque muitas vezes ele
essas pérolas e você pensa que você está conversando com um homem comum e muitas vezes não é um homem comum que está falando, é uma palavra inspirada para você. Se você estiver do lado de um profeta, irmão, deixa eu te falar, um profeta ele não vai vir só fazer bagunça e não faz nada, você não vê fruto nenhum. Um profeta normalmente quando ele vem, se ele abrir a boca, escuta o que ele está falando, porque aí vem a bomba. Sabe? Profetas eles vêm com direções, profetas eles vêm com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eles vêm com dons de revelação. Os profetas às vezes são doidos, mas eles parecem que eles estão com os olhos nas nuvens assim, eles te olham, que parece que eles não estão olhando para você, você não sabe para que lado eles estão olhando, mas saiba de uma coisa, profeta é profeta, então eu quero que tenha alguns profetas no nosso meio aqui. Eu quero que tenha alguns profetas no nosso meio, irmãos. Pelo menos uns 15, já estou com 15 apóstolos, agora 15 profetas. Ei, profeta é assim, irmão. Aleluia, já temos 30 pessoas aqui agora. Aleluia. Aí de repente veio em terceiro lugar os mestres. Põe um versículo para nós e mantém ele na tela, por favor. Então em terceiro lugar, os mestres. Então os mestres são aqueles que você começa a ouvir ele pregar e você fica olhando e pensando, cara, de onde ele viu isso? De onde ele tirou essa revelação? Os profetas, os mestres, eles conseguem ser profundos no ensinamento, eles ensinam de tal forma que a transmissão da mensagem, elas vão entrando assim. A 1 minuto, fez o apelo, 20 pessoas aceitou Jesus. Aí eles estavam sentados conversando, e ali conversando, e ele olhando para aquele irmão, ele disse, ei, que negócio é esse? Eu preguei 1 hora, e fiz o apelo, e 2 pessoas, e você falou 1 minuto, e as pessoas, 20 pessoas veio aceitar Jesus. Aí esse homem que estava ali, de frente com o Luciano Subirá, ele era um evangelista. Evangelista é assim, ele fala 1 minuto, as pessoas querem Jesus. Eu como um pastor e mestre, eu prego, faço o apelo, de vez em quando vem alguém aceitar Jesus. Quando não, das muitas vezes que eu esqueço de fazer o apelo. Um evangelista, ele sempre vai fazer o apelo para aceitar Jesus. Agora ouça. Aquele evangelista disse assim, mas enquanto você estava pregando aquela 1 hora, eu estava pensando, de onde ele tirou todas essas palavras poderosas que ele está falando? Então nós temos a diversidade nos dons ministeriais. Um tem um chamado para uma coisa, o outro tem um chamado para outra. Não queira tocar todos os instrumentos e ter todos os dons. Saiba de uma coisa, Deus confiou alguns dons para você. Então não precisa ter ciúmes do dom, do instrumento que o outro está tocando. Saiba, Deus tem um instrumento para você e Ele vai usar você no instrumento que Ele tem para você. Olha lá, em terceiro lugar, mestre, depois, operadores de... Quem gostaria de ser um operador de milagre? Operador de milagre não precisa muito de explicação, ou precisa? Operar milagres é operar milagres. E deixa eu te dizer, cura não é milagre. Milagre é aquelas coisas de crescer perna, crescer braço. Milagre é quando Jesus pega 3 pães
5 pães e 2 peixes, ele faz virar uma multidão um cesto. Isso é milagre. Milagre é quando, meu irmão, Jesus operou vários milagres, mas não foi o único que operou milagres. Aquele homem disse: a farinha não acabará e o azeite não parar de pingar da sua botija. Aquilo é um milagre. Sabe de uma coisa? Se você for um operador de milagre, Deus vai usar você, e é o dom dele na sua vida para realizar coisas poderosas para a glória de Deus. E depois, dons de curar. Veja que estão separados. Operadores de milagre uma coisa, dons de curar outra. Vocês estão entendendo? Quando uma coisa não existe e ela aparece, saiba que isso foi um milagre. Agora, quando alguma coisa está irregular no corpo de alguém e Deus vem e opera, saiba que isso é a operação do dom de curar. Quantos de vocês gostariam de operar nos dons de curar nessa igreja? Então nós esqueci de falar que de repente nós temos agora mais uns 15 mestres aqui, e depois nós temos mais um 15 operador de milagres, e depois mais um 15 dons de curar. Saiba de uma coisa, irmão, tem dom para todo mundo, não importa se você não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, saiba de uma coisa, Deus tem dom para a sua vida, e Ele quer despejar sobre a sua vida esses dons. Depois socorros. E o que é isso, pastor? Socorros. Sabe todos esses trabalhos que tem nessa igreja aqui? Todos esses trabalhos, essas pessoas que correm para cima e para baixo fazendo isso e aquilo, seja diácono, seja porteiro, seja integração, seja livraria, seja departamento infantil, seja isso, seja aquilo. Esses são os ministérios de socorros dentro da igreja local. Então nós temos diversos ministérios de socorro dentro da igreja. Se você está fazendo alguma coisa dentro dessa igreja, seja cantar, tocar, saiba de uma coisa, Deus está operando com você através do ministério de socorros. Então nós precisamos ficar atentos, porque você pode estar qualificado para um desses ministérios. E aqui nós temos governo. Você já percebeu que nesse texto não tem a palavra pastor? Mas Deus estabeleceu o pastor. E onde está o pastor? O pastor é governo. 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 Por quê? Porque o pastor normalmente ele governa a igreja. Você sabia que o apóstolo Bud, ele fundou o Verbo da Vida, e ele fundou a sede lá em Campina Grande, e ele pastoreou ela durante um tempo, mas você sabia que ele colocou um pastor para pastorear aquela igreja, e depois que ele colocou um pastor, o apóstolo Bud, fundador do Verbo da Vida, já não governava mais aquela igreja? Por quê? Porque não é o apóstolo que governa a igreja. Quem governa a igreja local é o pastor. E cada pastor governa a sua igreja. Um pastor não pode governar a igreja do outro. Um pastor tem que governar a sua própria igreja. Então, o governo está colocado nos ombros dos pastores. E os pastores são colocados para governar a igreja. E saiba de uma coisa, uma igreja ela precisa ser tocada, abençoada por todos os dons espirituais, dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas saiba que o governo está nos ombros do pastor. Um pastor normalmente ele tem o governo, mas é importante que pelo menos durante um ano todos esses dons tenham passado dentro da igreja local, e é melhor ainda se todos esses dons estiverem dentro da igreja local. É melhor ainda que aqui entre o corpo do ministério tenha apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É importante que tenha esses dons. E você sabe, cada ministro que sobe aqui ou ministra, eles pregam de um jeito, eles atuam de um jeito. Não precisa ser todo mundo igual, e não tem que ser todo mundo igual. E você não tem que gostar. Eu não gosto que aquele irmão ali vai lá pregar, eu não gosto que aquela irmã vai. Saiba de uma coisa, você precisa de todos os dons ministeriais operando aqui dentro da igreja, porque é isso que vai provocar o crescimento na sua vida. Nós lemos em Efésios que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dons, eles são dados para a igreja para nos edificar. Sabia que eu preciso de um apóstolo na minha vida, de um profeta, de um evangelista, de um pastor, de um mestre na minha vida. Eu preciso assim como você, porque antes de ser pastor, eu sou uma ovelha de Deus, eu sou uma ovelha de Jesus Cristo, assim como você. Todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo e todos nós estamos sendo pastoreados por Ele. E o jeito que Ele pastoreia é colocando pessoas na nossa vida. Ele pastoreia a gente colocando pessoas em nossa vida, irmão. E nós temos também aqui variedade de línguas. O que seria variedade de línguas? Sabe, irmãos, em primeiro lugar, todos devem receber o batismo no Espírito Santo
com a evidência de falar em outras línguas. Todos. Agora, aqui, variedade de línguas não são para todos. Eu vou continuar o texto para mim falar um contexto que eu quero dizer. Vamos lá, próximo. Porventura são todos apóstolos? Não. Vocês respondem, tá bom? Se vocês acham que não, é não. Ou todos profetas? Não. Todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Próximo. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Agora vamos explicar isso aqui. Aqui nesse texto, exclusivamente nesse texto, está falando sobre variedade de língua, que é um dom para a edificação da igreja num todo. Não é o dom de edificação individual, que é o orar em outras línguas, chamado também como o simples orar em línguas para edificação pessoal. Aqui está falando sobre dons de ministérios, ok? Então, os dons de ministério, apóstolo, profeta, mestre, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, isso são dons ministeriais e não dons espirituais. Qual a diferença, pastor? A diferença é que o dom de línguas que você tem para a sua edificação pessoal é um dom não para o corpo de Cristo, é para você se edificar individualmente. Nesse caso aqui, quando Paulo está falando, e é isso que causa confusão para muita gente que não entende, eles falam, tá vendo? A Bíblia diz que não é para todo mundo falar em línguas. Por quê? Porque ali está escrito assim, falam todos em outras línguas? É lógico que a resposta inferida no texto é não. Vocês estavam respondendo bem. A resposta inferida é não. Não falam todos em outras línguas. Mas que línguas são essas? Vamos voltar um pouco e ver o que ele falou. Porque se ele está falando são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, se ele está falando sobre esses dons, ele deve estar falando sobre os dons ministeriais que ele falou também no texto. Volta ao versículo anterior. Mais um. Aqui, variedade de línguas. Lá está se referindo a, falam todos estas variedades de línguas? Você que fala em línguas, você fala variedades? Eu também não. Viu a diferença? Eu falo em línguas para minha edificação pessoal. E eu não falo variedade de línguas. Eu posso ou não receber esse dom. Você pode ou não receber esse dom. Agora, o dom de falar em línguas é para todos nós. Todos nós temos que falar em línguas para edificação pessoal ou individual. Neste caso, é um dom ministerial e não um dom individual. Vocês estão entendendo? Então, não confunda as coisas. Pastor, você sempre prega aí nessa igreja que todo mundo precisa falar em línguas, só que no texto diz que não falam todos em outras línguas. Lembrando que é variedades de línguas. Agora, quais são essas variedades, pastor? É aquelas que você fala línguas que podem ser interpretadas pelo outro ou por você mesmo. As línguas individuais que você ora, você pode pedir para Deus, Senhor, dá revelação para mim, a interpretação das línguas que eu estou orando. Isso Ele pode te dar. Agora, como um dom para a igreja, não é para todo mundo. Então assim, Deus vai escolher em quem Ele vai depositar o dom de variedade de língua, e Ele também vai escolher em quem Ele vai depositar o dom de interpretar essa variedade de línguas. Entendeu? Vocês devem lembrar que eu também li no texto, eu vou continuar assim. Variedade de línguas, próximo, 29. Porventura são todos apóstolos? Não. Todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todas? Não. Essa língua aqui é a língua para interpretação pública. Vocês estão entendendo? Essa língua aí é língua para interpretação pública. São dons aqui. Dons ministeriais, não dons espirituais, que tem diferença de dons ministeriais e dons espirituais. Amém? Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Então aqui, Paulo está falando, eu nem programei de falar isso, mas já que nós entramos nisso, é importante eu dizer para vocês, se falam todos em outras línguas, é a língua para interpretação, tá bom, gente? Então nesse caso, nós estamos falando sobre uma língua como dom ministerial. Mas eu ia explicar ainda mais sobre essa língua.
Às vezes você tem um dom de variedade de língua. Pode ter alguém estrangeiro aqui na igreja, e você, com a variedade de língua, começa a falar na língua que aquela pessoa entende. E muitas vezes, em muitos cultos, já aconteceu com pessoas, dela está orando em línguas e o cara estrangeiro está ali ouvindo e... eu estou entendendo o que ele está falando. E no final eles vão conversar: você fala a minha língua? Como assim falo sua língua? Não, eu vi você falando em hebraico. Eu falei em hebraico? Falou, você estava ali falando comigo, aliás, em hebraico. Não, eu não falei com você. Falou, você falou comigo. Isso é um dom do Espírito. Vocês estão entendendo? É um dom de revelação. Então essas coisas acontecem e tem que acontecer na igreja. Quando Deus quer alcançar as pessoas. E não somente isso. Às vezes ele deu interpretação para o Tiago Mota. E deu aqui o dom de variedade de língua por Wanderson. O Wanderson começa a falar variedade de línguas e o Tiago simplesmente sabe o que está sendo falado pelo dom de interpretação das línguas. Vocês estão entendendo? São preciosidades que Deus deu para a igreja. Quantos têm desejo dessas coisas? Gente, olha. Às vezes, os crentes, eles ouvem mensagens como essa aqui, eles ficam pensando: bacana isso aí, é bonito isso aí, pastor. Deus acho que vai usar aquele irmão ali desse jeito. E às vezes esquece que essas coisas são para todos os crentes. Quero dizer, a distribuição, ok? Pode ser que você não vai ter um dom de operar milagres, mas você pode ter um dom de curar. Pode ser que você não vai ter o dom de curar, mas você pode ter uma variedade de línguas. Pode ser que você não vai ter variedade de línguas, mas você pode ter interpretação das línguas. Mas você tem que saber o seguinte, irmãos: dons são dados para a igreja de graça. O que quer dizer? Esse amém foi muito fraco, eu não gostei muito dele não. Vou falar de novo. Dons são dados para a igreja de graça. Se é de graça, você já ouviu falar assim? Se é de graça, eu pego e pronto. Amém? Vamos supor que alguém se levanta aqui, né, com uma sacola de chocolate, e você pensa: é para comprar? Não, é de graça. Você quer um? O que você vai fazer? Eu gosto de chocolate, eu vou perguntar se pode pegar mais de um. Agora, quando se fala sobre dons que são de graça, eu não sei se eu estou qualificado, mas é de graça, não tem qualificação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, vamos lá. Fizeram uma lavagem cerebral com a gente, vamos tirar a lavagem cerebral agora? Vamos lá. Se o negócio é de graça, por que não receber? Receba sim, irmão. E eu nem acabei, eu não sei que hora. Não, eu ainda tenho mais tempo, eu nem acabei. Agora, nós precisamos receber os dons de Deus, dons ministeriais e dons espirituais. Eu nem estou falando hoje sobre os dons espirituais, que são a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, o dom da profecia, o dom, a variedade de línguas, interpretação das línguas. Aí tem a operação de milagres, dons de curar e, que mais? Dom da fé. Esses são dons espirituais, que nem é neles que eu estou falando hoje, mas eles também são de graça para a igreja. Agora eu quero ler com você em Romanos capítulo 12, versículo 6, quero mostrar mais algumas coisas dentro disso para vocês. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Aleluia. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje aqui? Aleluia. Então vamos ler. Tendo, porém, diferentes dons, segundo o quê? Segundo o quê? Você já atentou para a palavra graça para saber o que ela significa? Uma das coisas é algo que a gente recebe sem merecer, não é? Sem merecimento. Sim ou não? Tá. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a... Atente para essa palavra. Então não é por merecimento. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Diferentes dons. Deus dá o dom de profecia. E Ele quer que você profetize na medida da fé que você tem também. Sabe que para profetizar, é por isso que, irmãos, ouça, eu ensino nessa igreja e hoje vocês vão compreender mais ainda, que você não pode sair por aí dando profecia para as pessoas nos corredores, e eu já expliquei para vocês por quê, não é assim ou não? Não pode.
Agora, eu quero que tenha profecia na minha igreja. Eu quero que nessa igreja pessoas profetizem. E quando diz ali, ó, que seja segundo a proporção da fé, é que é necessário você ter conhecimento para profetizar. Por quê? Porque senão você vai fazer bagunça. Vocês estão entendendo? Então é melhor você me escutar. Quando você me escuta, o conhecimento chega. E quando o conhecimento chega, você faz certo. Então me escuta, ok? Então, seja segundo a proporção da fé. E a fé vem como? Por? Yes, vocês estão aprendendo. Aí tem o próximo, o versículo 7 diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Olha outra coisa aqui. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Certo? Ou o que preside com o quê? Eita, está diferente aqui? Aqui, ó, leia aqui, ó, volta lá. O que preside com? Diligência. Diligência. Eu pulei algum aqui? Pulei, né? Eu pulei um que eu queria muito falar dele. Eu vou voltar ao versículo 8 e vou ler para você. O que exorta, faça-o com? O que exorta, faça-o com dedicação. Você sabia que algumas pessoas, eles não estão no chamado dos 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas eles são exortadores? Você não precisa necessariamente ser um dom ministerial para ser um exortador. E algumas pessoas que pensam que tem um chamado nos 5 dons, na verdade eles são exortador. Mas eu queria que você soubesse que não há demérito nenhum. Ouça, irmãos. Ouça. Eu sei que às vezes tem algum chamado que a gente gostaria de ser, não é verdade? Que às vezes nós não somos, sim ou não? Naturalmente falando, tem algumas coisas que eu queria muito ser bom. Vou dar vou falar para vocês. Vocês já estão dando risada porque já imagina, né? Eu queria ser um bom cantor. Quantos queriam ser um bom cantor? 2 mãos ali o Júnior levantou. Eu queria ser um bom cantor, mas bom mesmo, sabe? Aqueles caras que cantam, meu Deus, eu sonho, nossa. Um bom cantor. Mas eu não recebi esse dom. Mas eu não me sinto... Às vezes eu estou com o microfone aqui, eu tenho que desligar ele aqui, ó. Quando eles estão cantando. Mas está tudo bem, olha o Vando lá atrás, né? Falar de cantor, olha o Vando lá, ó. Canta, viu? Esse canta muito. Eu sei que não é a única aqui na igreja que canta muito bem, mas o Vando canta muito. Então assim, eu gostaria de cantar igual o Vando. Nossa, eu ia fazer uns falsetes, cara. Felipe cantou muito hoje. Agora, tem alguma coisa que você gostaria de ser bom? Tem outra coisa que eu gostaria de ser bom mesmo. Futebol, jogar futebol. Mas não é jogar futebol, é ser bom. E eu nem estou falando só para mim ficar famoso e ganhar dinheiro, não. Porque isso é consequência, não é? Eu queria, sabe, jogar futebol assim de um jeito que... Uau! Só que lá na época da escola, eles começavam a escolher os times, e aí sobravam alguns de nós. Sobrava alguns de nós. E imagina a tristeza, né? Eles nem viam a gente, ó. Parecia que eles faziam assim, ó. Você está aqui na frente. Vem você. Quem já passou por isso? Vai, vamos lá. Quem já passou por isso? Então, essa era uma das coisas que eu queria. Então, cantar e ser bom no futebol. Ei, carreira, ser bom no futebol. Já pensou? Se eu nascesse bom de cantar, bom de... Ixi. Só que tem uma terceira coisa que é uma das que eu também, assim, no topo, que eu queria muito. E é pregar. Eu queria, assim, tipo... Se eu não soubesse cantar, não soubesse jogar bem futebol, eu queria pregar bem. Não é? E eu acho que eu recebi um pouco desse dom aí. Aleluia. Obrigado, gente. Obrigado. Vou até tomar uma água de...
Obrigado. Vocês que estão assistindo aí, eles estão me dando um pontinho aqui, ó. Estão me dando um pontinho aqui na igreja aqui. Mas eu agradeço. Aleluia. Aleluia. Quem já teve esses desejos assim também? Já teve também? Né? De alguma coisa assim, cantar, meu Deus do céu. Aleluia. Então aqui voltando no nosso texto, até me perdi agora. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, eu estava na parte do exorta, faça-o com dedicação. Quem exorta, faça com dedicação. Agora, olha esse dom aqui. Olha esse dom. O que contribui com liberalidade. Você sabia que existe um dom de contribuir? Olha, ouça, eu vou explicar um pouco disso aqui. Todo mundo tem que dar o dízimo, todo mundo tem que dar a oferta, certo? Vocês concordam comigo, né? Todo mundo tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, todo mundo. Mas você sabia que algumas pessoas têm um chamado para isso? Agora, ouça, se você tem um chamado, me escutem, se você tem um chamado para contribuir, é um dom de Deus. Agora, Deus que dá o dom, Ele dá todas as ferramentas para esse dom operar. Então, se Deus dá um dom de contribuir, Ele vai dar o que para essa pessoa? Ah, irmão, Ele vai dar muita... Agora, o problema, sabe, o diabo tenta deturpar a igreja. Não fala sobre dinheiro na igreja. Se Deus coloca na vida de alguém o dom de contribuir, Ele tem que dar as ferramentas, senão não dá para contribuir sem ter. Né? Como você vai contribuir assim? Eu até gostaria disso daí, mas eu não tenho. Não. Quando Deus dá o dom de contribuir, Ele põe milhões na pessoa que tem esse dom na vida dela, irmão. Agora, ouça, sempre começa de um lugar, seja qual dom for. E o dom de contribuir não é uma questão de eu não tenho nada, é uma questão de eu sou generoso e pronto, eu nasci para isso, eu vou fazer. Então, conforme você vai semeando, Deus vai colocando mais na sua mão e você dá mais e você sempre... Meu Deus, não acaba, não acaba, porque você tem um dom de contribuir. Tem algumas pessoas, parece que eu tirei você hoje para falar de você, Wando. O Wando é o seguinte, ele está lá no grupo dos homens. Pessoal, a gente quer ajudar o fulano de tal, o Wando está aí. Nem terminou de falar, rapaz. É dom de contribuir. Pessoas, irmão, vocês têm que entender, isso é um dom de Deus. Pessoas são chamadas com o dom de Deus na vida delas. Eles têm esse dom de contribuir. Todos têm que dar. Todos têm que ser generosos. Nascemos de Deus que é generoso, ok? Mas existe algumas pessoas que Ele vai enriquecer muito. E Ele vai colocar milhões na vida dessa pessoa para que ela possa fazer isso. E que tenha aqui uns 20, 30, mais do que 15 nessa igreja que tenha o dom de contribuir. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu imagino, pastor Tiago, que Kenneth Copeland tem esse dom na vida dele. E só cresce. E na pandemia, quando ninguém está ajudando ninguém, Kenneth Copeland mandou o avião particular dele lá para aquele país. Que país que é? Afeganistão. Ele mandou lá. Lembra que estava acontecendo aquelas coisas e um avião saindo lá lotado de gente, pessoas penduradas no avião? Kenneth Copeland, que é o cara milionário, um pastor milionário, ele mandou o avião particular dele, e não só o avião, ele gastou com aquilo ali, além do avião, 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares. Deixa eu ver se eu acho aqui, e talvez eu leia para vocês aqui sobre o amado Kenneth Copeland. Eu não programei isso. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu não vou achar agora não. Então eu não vou conseguir ler para você. Mas deixa eu continuar aqui. Então pessoas têm o dom de contribuir na vida delas. É o dom de Deus. É um dom de Deus, irmãos. Então, nós somos chamados para operar no corpo de Cristo, operar na igreja, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Algumas pessoas, eu sei que todo cristão também tem que ter misericórdia dos outros.
Todo cristão tem que querer ajudar os outros, mas algumas pessoas elas têm dentro delas o dom, o dom de querer fazer alguma coisa por alguém, sabe? Queima dentro dessas pessoas, queima. E deixa eu dizer algo para você. É bom explicar para você algumas coisas. Se você por acaso tem um dom dentro de você de ser misericordioso mesmo, o dom de misericórdia, de exercer misericórdia, não fique estranhando o seu irmão que não tem não. Faça o que tem no seu coração. Esses irmãos não fazem isso. Não, não é sobre isso. É sobre o dom que Deus te deu. E Ele quer que você opere no dom. Como eu disse, todo mundo tem que exercer misericórdia. Todo mundo tem que fazer. Mas não estranhe o que não tem esse dom. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Eu citei aqui pastor, citei o evangelista. O evangelista, se ele sobe aqui hoje para pregar, ele vai convencer todos nós que nós temos que evangelizar. Ele vai falar de um jeito que a gente vai pensar, eu vou me sentir até pecador por não evangelizar, sabe? Tipo, eu começo, caramba, rapaz, eu deveria estar fazendo isso. O evangelista, ele queima, ele arde o evangelismo dentro dele, ok? Ele arde isso. Agora, eu não estou ardendo com o negócio de evangelizar as pessoas, mas eu ardo com o negócio de ensinar as pessoas. Então, assim, são chamados diferentes. Então, eu não me sinto culpado. Eu sei, eu faço apelo, eu prego para as pessoas, eu tento levar as pessoas para Jesus, mas o meu dom não é esse. O meu dom é ensinar você, é ensinar o crente, o cristão. Eu anseio, eu desejo por ensinar os crentes a crescer, a amadurecer. Então, às vezes, se você entender que eu estou batendo em você, eu não estou batendo, eu estou tentando levar você para a maturidade. É o meu chamado, eu tenho um chamado de Deus na minha vida para levar o crente, o cristão para a maturidade. E eu vou fazer isso com todas as minhas forças, todos os jeitos necessários, eu vou tentar levar você para a maturidade. Agora o evangelista, ele vai vir aqui pregar, pastor, e ele vai pregar de um jeito que a gente tem que sair daqui agora e sair evangelizando o mundo. Saiba de uma coisa, eu como pastor, eu não fui chamado para sair evangelizando o mundo. Porque o pastor não faz um trabalho de evangelismo e o pastor não faz. Eu não tenho esse chamado, gente. Talvez se eu estivesse pastoreando você e fosse um evangelista, tudo que você ia ouvir falar nessa igreja é sobre evangelizar. Só que aí você ia olhar e falar, mas ele nunca ensina a gente. Só fala de evangelizar. Só fala disso, não fala de outra coisa. Por quê? Porque é o chamado do cara. Você entende? Então assim, a gente tem que saber, nós temos que saber, por causa das diversidades que nós temos no corpo de Cristo, cada um tem que operar dentro do que foi chamado, e é assim que a igreja cresce, cada um contribui com a sua parte, cada um faz o seu chamado, cada um exerce o seu chamado. Vocês estão entendendo? E deixa eu dar a dica para você. Se você quer saber se você tem um chamado ou qual chamado você tem, começa por começar a perceber, começa por começar. Não é nem redundante isso. Começa por começar, entendeu? Você tem que perceber o que você tem desejo. Se perguntou isso? A sua vontade qual é? Mas que não seja igual a minha, vontade de cantar, mas é só a vontade. É um pouco mais profundo do que isso. Você entende? É um pouco mais profundo do que isso. É aquilo que queima, arde dentro de você. Se algo arde dentro de... Como eu descobri o meu chamado? Porque eu descobri o meu chamado para o ministério quando eu era adolescente. Mas como que foi? Primeiro eu li alguns livros do Kenneth Hagin e comecei a pensar. Porque a gente tem que aprender e pensar. Aprender a pensar também. Eu fiquei pensando, peraí. As minhas aptidões, meus desejos, as minhas vontades, está tudo inclinado para isso. Tudo que eu quero é isso. Essa deve ser a minha chamada. Então você começa por descobrir a sua chamada assim, sabia? Então você não vai ter um chamado que você nunca pensou nele. Nunca teve vontade daquilo. Não, então saiba de uma coisa, não é o teu chamado. Se você nunca teve vontade de evangelizar, saiba, evangelista você não é. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando sobre ter vergonha. Às vezes, porque quando eu descobri o meu chamado, eu tinha muita vergonha de estar aqui em cima. E não tem nada a ver sobre vergonha, não é sobre vergonha, vocês estão entendendo? Eu tinha muita vergonha de estar aqui em cima. Mas não quer dizer que eu não tenho um chamado porque eu tenho vergonha. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes, você tem muita vergonha, mas tem um chamado. E Deus vai empurrar um pouco você. E você vai precisar ceder um pouco a Ele, para que você possa cumprir o seu chamado. Agora, vamos voltar no início. Nós nascemos para um propósito. Nós nascemos para um propósito, gente. Amém?
Você nasceu para um propósito. Pode ser que você não queira exercer, não queira cumprir isso daí na sua vida. Pode ser, porque você tem a sua escolha. Mas saiba de uma coisa, até o último dia da sua vida, Deus vai tentar levar você para o chamado que Ele tem para a sua vida. E seria melhor que você entrasse no chamado. Porque olha, deixa eu falar isso para você, é importante. Eu sei que eu falei isso já nessas 4 semanas, mas é importante eu falar de novo. Não existe realização maior do que entrar no plano de Deus para a sua vida. E outra coisa, eu descobri isso alguns anos atrás. Eu descobri que os recursos para a sua vida estão no seu chamado. O que quer dizer? Eu não estou falando que todo mundo vai ser pregador e mestre, não é isso, gente. Mas eu estou falando que se você entrar no que Deus tem para a sua vida, mesmo que você estiver no mercado de trabalho, mesmo que você tiver uma empresa, mesmo que você tiver um negócio próprio. Agora, independente do negócio que você tem, da coisa que você tem, você vai descobrir uma satisfação na vida quando você entrar no que Deus chamou você para fazer, mesmo tendo o seu negócio. Então, quando você começar a operar, eu estou convidando você, esses dias todos, quando você começar a operar na igreja, nos trabalhos da igreja, e começar por aí a descobrir para que você nasceu, saiba que Deus vai usar você aqui e vai prosperar você lá fora. Então você precisa, eu estou insistindo com você, você precisa trabalhar na igreja local. Porque trabalhando na igreja local, você vai se realizar mais do que no seu próprio trabalho que você ama. Você vai descobrir satisfação na vida por servir a Deus. Eu quero finalizar com isso. Enquanto isso a banda está subindo lá, eu quero finalizar assim, desse jeito com você. Se você entrar e começar a atuar na igreja. Porque primeiro, talvez você não saiba para que nasceu, talvez você não saiba o que fazer na igreja, mas comece por fazer alguma coisa. Não importa o que. Comece por fazer alguma coisa na igreja. Então quando você começar a fazer alguma coisa na igreja, você vai descobrir para o que você nasceu. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ainda não acabou, deixa ele subir lá. Não tem nada de novo em ele subir lá em cima. Não tem nada de novo nisso. Porque vocês estão tudo olhando lá, eu estou pensando, cara, deve ser o terno do Felipe, rapaz. Não é possível. Mas olha aqui para mim, a gente já vai terminar, tá bom? Eu sei que eu preguei um pouco mais, mas era necessário, tá bom? Então olha, satisfação na vida e suprimento para a sua vida está em você fazer o que você foi chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer é o que vai produzir satisfação na sua vida. E não só satisfação, vai trazer recursos financeiros para você. Vai trazer recursos financeiros para você. Amém? Deus vai colocar recursos em sua mão, mas você precisa servir na obra dele. Algumas pessoas estavam fugindo por muito tempo. Agora eu estou falando pelo Espírito, ok? Pode fazer um fundo, agora eu estou falando pelo Espírito. Algumas pessoas estavam fugindo por muito tempo e sabia que Deus tinha chamado elas. Essas pessoas sabiam que Deus tinha chamado elas, mas elas estavam fugindo de Deus. Hoje Deus está falando com você novamente. Ele está falando com você e Ele quer que você venha cumprir o que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Aleluia. Nessa igreja aqui, a gente tem alguns trabalhos, e antes da banda tocar, eu quero apresentar esses trabalhos para você, tá? Eu vou apresentar como que a gente está operando hoje na igreja. Eu vou mostrar um vídeo aqui, eles estão preparando lá o vídeo. Eu vou mostrar, pode ir apagando aqui. Então, eles vão colocar um vídeo para nós. Prepara o áudio do vídeo, vê se está tudo certo, não deixa nada falhar. E aí, calma aí. E aí, a gente vai mostrar como a nossa igreja opera. E eu quero que você veja isso para você começar a se enquadrar em alguns desses trabalhos da nossa igreja. Você vai conhecer como opera a igreja e também vai ver onde você se encaixa, ok? Solta para nós o vídeo, por favor. Pastor Edson e Viviane Conceição, pastor presidente.
Pastor Vinícius e Jane Carreira, pastor vice-presidente. Pastor Ricardo e Érica Silva, pastor auxiliar e de jovens. Pastor Tiago e Jéssica Mota, pastor em treinamento e homens. Pastor Emerson Pison, pastor em treinamento e coordenação doutrinária. Pastor Roberto Júnior, pastor em treinamento e diaconato. Líderes de departamentos: Felipe Viviane, marketing. Elisângela Bispo, gestão financeira. Wesley e Ingrid, mídia. Luari Guto, banda. Jane Carreira, integração. Pastor Vinícius Carreira, som. Érica Correia, departamento infantil. Sara e Débora, Blast Teens. Wendy Daiane, cantina. Jaqueline, secretaria de missões. Sara Kemi, livraria. Larissa e Wesley, departamento de conselheiros. Verbo da Vida Pirituba, fé, unidade e amor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Fé, unidade e amor não só vai ser o tema do nosso aniversário, mas é o lema da nossa igreja a partir de hoje, ok? Agora deixa eu falar mais algumas coisas.